Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui para ouvir uma porção da palavra de Deus. Este é o meu canal Porções Bíblicas e aqui quem está falando é o irmão Valdemir. Repito, que bom que você está aqui de novo para podermos aprender um pouco da palavra do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo de número 133 e os versos 1, 2, 3, ou seja, todo o Salmo, que vai falar sobre união. Eu quero gravar 2 vídeos a respeito deste Salmo, onde fala sobre união, óleo, orvalho e bênção. Neste primeiro áudio eu vou estar falando sobre união e óleo. Na segunda parte vou estar falando sobre orvalho e bênção. Pois bem, Salmo 133 diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos amigos e ouvintes da palavra de Deus, este salmo de Davi, quando Davi escreveu este salmo, ele estava inspirado por Deus, falando a respeito da união. Porque o povo de Deus, ele é conhecido pelo um povo que ora e pelo um povo unido. Se não for assim, tem que ser assim. A Bíblia mostra que nós devemos ser unidos. Quando nós nos reunimos no templo, nós estamos unidos. Mas quando nós saímos do templo, nós devemos permanecer também unidos. Porque Deus se agrada da união. Observe que Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então veja que quando nós estamos reunidos, que falamos de Jesus, ele se agrada. Então não devemos nos reunir para tratar de assuntos que não seja concernente àquilo que Deus se agrade. Porque se nós nos reunirmos para falar mal dos outros, para criticar, tenha certeza que quem está presente é o príncipe deste mundo, não é Jesus. Então ele diz: quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então observamos que Deus, ele gosta da união. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 13, quando fala da bênção apostólica, nos diz o seguinte, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então ali está a graça, o amor e a comunhão. Então quando há comunhão entre o povo de Deus, porque o povo de Deus, eles se reúnem para falar e fazer o bem. Se está acontecendo ao contrário, esse povo não é o povo de Deus. Então observe que o amor, a graça e a comunhão. Quando nós participamos de um culto na igreja ou em qualquer outro lugar, na presença de Jesus, é como uma caixa de presente aquele culto. Uma caixa de presente com a tampa aberta.
Aí tudo que é bom e agradável ao Senhor vai sendo depositado naquela caixa. Tudo. E quando nós recebemos a bênção apostólica, que é o último item da liturgia, aí a gente leva para casa este presente. Ora, se nós levamos para casa este presente, então no céu também fica registrado este culto. Por quê? Porque Deus só dá o que há de melhor para nós. Então, quando o Pai diz sim, o Espírito concorda e o Filho também. Quando o Filho diz sim, o Pai concorda e o Espírito também. Quando o Espírito diz sim, o Filho concorda e o Pai também. Ou seja, há uma junção, há uma comunhão entre a Triunidade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Nenhum discorda um do outro e os três são um. Então Jesus ele nos deixou bem claro que ele não gosta de divisões, mas ele aprova a comunhão dos santos. E este salmo aqui fala do amor fraternal. Aqui eu noto o seguinte: se não houvesse tanta discórdia e falta de união no meio do povo de Deus, poderíamos considerar este salmo inútil. Porque Jesus ele quer que nós sejamos unidos, mas infelizmente há desunião entre nós. Mas não é ensinamento de Jesus que haja essa desunião entre nós. Então, por que o salmista escreveu este salmo? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, observamos aqui que muitos andam em discórdia, mas eu quero dizer uma coisa para você que me ouve. Na Bíblia não há nada inútil. E observe que o que é elogiado neste salmo é que os irmãos vivam em união e não brigando, querendo devorar uns aos outros. Porque se alguém vive dessa forma, está sendo contrário à palavra de Deus. Porque Deus se agrada da união. Mas nós não devemos estar brigando com os outros, mas trabalhando juntos para o bem-estar da obra de Deus e da união fraternal. E o mundo nos observa, porque se nós andarmos desunidos, o mundo vai observar, o sistema do mundo observa. Por que os crentes andam desunidos e deveriam andar unidos? Essa é a pergunta que eles fazem. Então nós devemos cada vez mais estar o quê? Unidos. Porque se o mundo nos observa, nós temos que ser exemplo. Imagine alguém que anda desordenado dizendo: eu sou filho de Deus e ando fazendo a vontade de Deus. De que forma? Aí alguém vai falar: olha, então o seu Deus é muito desorganizado, porque ele te ensina dessa forma, mas Jesus não tem culpa nas nossas desorganizações. Então observamos aqui que às vezes muitos preferem ficar distante um dos outros. Para quê? Para promover paz e evitar discussões, inimizades e discórdia. Alguém muitas vezes não simpatiza com o outro, tem aquela empatia, mas quer ficar longe, distante, falando: olha, eu ficando longe dele, eu ficando distante dele, para mim tá bom. Só que a Bíblia não nos ensina assim. Nós devemos estar unidos. Além de estar reunidos, devemos estar unidos com nossos irmãos. E aí, como fez Abraão e Ló. Lá no capítulo 13 de Gênesis, fala que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E por causa disso, a convivência entre os dois não estava boa. E Abraão abriu mão da sua razão e do seu direito e mandou que Ló escolhesse ou ir para a esquerda ou para a direita. Porque ele disse: irmãos somos, ou seja, nós não podemos brigar porque você é o meu sobrinho. E Ló fez a sua escolha.
E Abraão permaneceu no lugar que é a vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção é que houve aquela discórdia e Abraão, como era um homem de paz, não quis brigar com seu sobrinho e deu o direito de escolha para ele. E aí se apartaram um do outro. Mas isso não é interessante, vivermos distante um dos outros em falta de união. Porque é muito melhor estarmos juntos na fraternidade, nos confraternizarmos juntos para o bem-estar da obra de Jesus e também da igreja. Imagine uma igreja desunida, que coisa terrível. Quem vai ganhar com isso? Satanás, e o reino de Deus vai perder. Então observe que a obra de Deus ela ganha muito quando os irmãos estão em união. Veja que o salmista Davi, ele escreveu esse salmo aqui e dá a entender por quê. Ele teve muitos filhos e muitas esposas. Então, certamente, ele ao escrever este salmo tinha em mente a união deles por ser filho de mulheres diferentes. Porque nós sabemos que em uma casa, quando há muitos filhos, principalmente filho de outra mulher, filho de outro homem, sempre há aquela discórdia, alguém querendo ser melhor, alguém querendo ser maior. Então, certamente, Davi escreveu este salmo pensando nisso. Quando ele fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja que Davi escreveu para a instrução deles, a fim de comprometê-los a amar uns aos outros. Então, observamos que a frase, ó, quão bom é. Paremos para pensar nisso. O que esse bom significa? É bom para si mesmo? É bom de conformidade com a palavra de Deus? É bom para nós? É bom para a nossa honra e conforto? É bom para a sociedade? E não só isso, é bom para a igreja. Oh, quão bom é que vivemos ou que vivamos em união. Cristo se agrada disso. Então este salmo ele nos ensina também a sermos diferentes de algumas famílias do passado que estão registradas na Bíblia, que viviam em desunião. Nós precisamos aprender a caminhar juntos em amor. Observe que quando lemos as Escrituras, é impossível não observar que nem sempre os irmãos viviam em união. E a lista, pasme, não é pequena. Mas eu vou pegar só apenas alguns para a nossa reflexão bíblica. Veja que lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, o irmão mata o outro irmão. Caim matou Abel. No capítulo 13 de Gênesis, Ló se desentendeu com seu tio Abraão. No capítulo 37 do livro de Gênesis, os irmãos de José o odiavam e venderam como escravo. E esses mesmos irmãos, ou seja, os mesmos irmãos de José, eles não viviam bem entre si. Eles se degladiavam entre si. Eles brigavam um com os outros. 45:24 vai nos falar isso sobre o livro de Gênesis. Também lá em Números capítulo 12 vai mostrar que a irmã de Moisés, Miriam, e o seu irmão Arão criticaram Moisés. E algum dos filhos de Davi também se voltou contra ele, contra o próprio Davi, segundo Samuel capítulo 13. Veja também que em Mateus capítulo 18, os discípulos de Jesus discutiam com frequência sobre quem deles era o maior. Quem deles era o maior no reino dos céus. Queria tomar o lugar do outro. E Jesus pega uma criança e coloca como exemplo e diz, olha, qualquer um que se fizer como esta criança, será maior no céu. Aquele que se fizer menor.
Então observe também que lá no livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 ao 41, Paulo e Barnabé também se desentenderam por causa de João Marcos. Aí, por fim, eles tomaram rumo separado e escolheram outros companheiros de ministério. Observe que a igreja ali no livro de Atos, no capítulo 2, estavam unidos quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Então veja que eles estavam unidos, reunidos ali no templo. A igreja teve um início visivelmente unida. Você pode observar Atos 2, capítulo 1 e o 44 ao 46. Você vai ver que todos tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e servia com alegria, com singeleza de coração ao Senhor Jesus. Mas aí nós vamos ler as cartas de Paulo e encontramos uma história triste de rivalidade e divisões. E nos dias atuais a situação não é diferente. Infelizmente, muitas vezes há mais divisões do que união entre nós. E não é assim que Jesus nos ensina. Porque todos nós sabemos que a união espiritual em Cristo é algo bom e agradável aos olhos de Deus. Isso é bom para Deus quando nós andamos unidos. Então, aqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus pertencem à mesma família e devem amar uns aos outros. Nós somos a família de Cristo. E por que tanta desunião no meio do povo de Deus? Devemos observar sobre isso. Observe que este salmo, ele é pequeno, mas é uma joia de grande valor. E é uma grande joia também de louvor e alegria, decorrente da união entre os irmãos, tanto da família natural, a biológica, como da família espiritual de Deus. Veja que no aspecto igreja, não somos irmãos biológicos de sangue, né? Mas somos lavados e unidos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é que nos une. E nós devemos tomar essa atitude de sermos unidos na presença do Senhor, para que as bênçãos de Deus não venham a ser impedidas nas nossas vidas. Aí o verso de número 2 vai dizer que essa união que os irmãos devem ter uns com os outros é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Veja que a ilustração desse óleo com a união dos santos em Cristo Jesus, veja só essa ilustração. Esse óleo era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e do sacerdote, que escorria pela barba e chegava até o colarinho. O que isso nos traz hoje? Observe que quando aquele óleo chegava sobre a barba, ele untava, os fios da barba ficavam unidos. Isso significa o quê? De uma forma simbólica, simboliza o Espírito Santo de Deus unido, porque a Bíblia mostra que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, é o óleo. E é assim que Deus quer que nós vivemos, unidos um com os outros. Então veja que esse unguento, esse óleo, ele era santo, assim como deve ser santo o nosso amor fraternal com os irmãos. Porque esse unguento, esse óleo, era muito precioso e não podia ser usado em nada comum. E só o sacerdote podia usar, e os ingredientes foram escolhidos por Deus. Observe que foi Deus que mandou preparar esse óleo, esse unguento perfumado. E o sacerdote andava perfumoso, né? Cheiroso quando colocava esse óleo para ministrar as bênçãos de Deus. E os componentes desse óleo era mirra, era canela,
era o cálamo, que era uma planta adocicada, era a cássia, que era uma espécie de madeira aromatizada. O unguento era agradável para Arão e para todos que estavam perto deles. Então veja que o amor de Cristo é personificado neste óleo pela humanidade. É como parte desse óleo, o óleo da alegria. E a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Observe que Deus, ele se agrada da união. E é através da união do povo de Deus que ele abençoa a terra, que ele abençoa a igreja, que ele abençoa coletivamente e individualmente. Conta-nos a história paralela que Buzi, o pai de Ezequiel, quando ele passava o óleo pela barba, Ezequiel perguntava para sua mãe: mãe, por que meu pai passa esse unguento tão cheiroso? Aí a sua mãe respondia que era porque tinha um grupo de pessoas que ao vê-lo passar sentia o cheiro e gritava: homem de Deus, ore por mim. E esse grupo era o grupo dos deficientes visuais, dos cegos, porque eles não viam Buzi, o pai de Ezequiel, mas eles sentiam o cheiro, eles sabiam que ali ia passando um profeta, um homem de Deus. E é interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15, vai nos dizer que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, nós atraímos as pessoas através de Cristo. E quando o óleo descia sobre o peito do sacerdote, ele tinha 12 pedras que ele usava sobre o seu peitoral, e aquelas pedras, e aquele unguento molhava aquelas pedras, simbolizando a união das 12 tribos de Israel. E esse banho simbolizava uma união espiritual. Então, quando o povo de Deus anda no Espírito, esquece as coisas externas e se concentra nas coisas eternas do Espírito. Porque Deus se agrada. Observe que as coisas externas nos dividem. Nos divide as coisas externas, o que nós vemos. Observe que gênero, riqueza, aparência, preconceito, condição social e posicionamento político, principalmente esse último. Quantos irmãos, quantas irmãs que as igrejas se envolvem na política e fulano não vota no candidato A, outro quer votar no candidato B e vira aquela guerra dentro da igreja. Mas enquanto que o Espírito ele promove nossa união e glorifica a Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto alguém está se envolvendo com as coisas externas que traz problemas, o Espírito Santo quer que nós nos envolvemos com as coisas internas, que são externas, que isso aí traz uma união e glorifica a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos que a união, ela faz bem. Em tudo que houver união, tenha certeza. A união para o bem das coisas eternas com Cristo, tudo vai bem. Então o óleo da unção colocado sobre a cabeça de Arão tem um simbolismo profundo. Simboliza o quê? Simboliza o Espírito Santo coroando a união dos irmãos em uma verdadeira união espiritual. Que nós possamos pensar nisso. União dos santos, daqueles que foram chamados para servir ao Senhor. E Deus, ele se agrada dessa união, porque Deus não gosta, Deus desaprova a desunião. Ele quer que nós venhamos a estar unidos para a honra e louvor do seu nome e para a nossa alegria.
Eu vou ficando por aqui. No próximo áudio, eu vou estar falando sobre o orvalho e a bênção. Até já!